Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer a leitura do texto que nós compartilhamos com os irmãos. Salmos de número 46. Nós vamos ler a partir do verso 1. Encontre aí na sua Bíblia os Salmos de número 46. A partir do verso 1, nós vamos ler ali na versão da Nova Almeida atualizada. E eu queria refletir com os irmãos até a primeira pausa deste cântico, tá certo? Se os irmãos tiverem uma Bíblia um pouquinho mais atualizada, os irmãos vão ver que, como na minha, na NVI, os irmãos vão ver a palavra assim, pausa, 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 né? Do verso 1 ao verso 3 tem uma pausa, do 4 ao 7 tem uma pausa, do 8 ao 11 tem uma pausa, né? Porque é uma música que é cantada. Então, vamos ler juntos o Salmo de número 46, perdão. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 3. Eu ia fazer a leitura do texto todo, mas vamos ler, né, irmão? Não custa nada a gente ler o Salmo todo, já que só são 11 versículos, né, 11 versos. Vamos ler juntos. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Verso 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podeis sentar glorificando e exaltando ao Deus de toda honra e de toda glória. Meus irmãos, hoje, diferente daquilo que eu gosto de fazer nas quintas-feiras, né? Eu prefiro, muitas das vezes, optar por uma mensagem mais expositiva, e sempre eu repito isso porque mensagens temáticas não são tanto o meu forte. Então, hoje eu quero fazer isso porque o tema favorece que isso seja feito. E aí hoje eu queria optar por uma mensagem numa linha um pouco mais temática. Então, a mensagem de hoje ela tem um tema, ela tem um subtema e ela vem acompanhada de alguns textos bíblicos que darão ênfase aí ao que eu quero compartilhar com os nossos irmãos na noite desse dia. O tema da palavra de hoje é fortalecidos na tribulação. E aí eu queria compartilhar com os irmãos como as tribulações elas podem se tornar grandes bênçãos nas nossas vidas. Diga amém se você pode, né? Eu sei, irmãos, que a tribulação, a título de introdução, ela aparentemente parece não ser algo muito bom. Pelo contrário,
As tribulações, elas são ainda no nosso tempo a principal razão pelas quais as pessoas elas desistem da fé. Inclusive há um texto bíblico muito claro sobre isso, quando a casa ela é construída sobre a areia. A Bíblia diz que há um grupo de pessoas que, quando a casa delas é construída sobre a areia e vindo a tribulação, vindo os problemas da vida, logo essa pessoa se abala, logo essa pessoa ela se entristece na fé e ela termina abandonando o caminho do Senhor. É muito comum nós encontrarmos, meus irmãos, pessoas que abriram mão da fé, pessoas que desistiram da caminhada cristã, pessoas que abandonaram a vocação que o Senhor os entregou, porque chegou para elas os dias de tribulação, porque chegou para a vida dessas pessoas os dias de lutas, os dias se tornaram difíceis, né? As coisas começaram a apertar, e eu sei que não é novidade para ninguém, que assim que nós confessamos a Jesus, há um grupo de pregadores que mentem por aí afora, dizendo, venha para Jesus e vai ser só flores, vai ser só rosas, não vai ter mais problema, você não vai mais passar por luta, vai acabar a tribulação. E nós encontramos nossos irmãos entregando a vida para Jesus e chegando na outra semana e dizendo, pastor, eu não aguento mais, depois que eu entreguei minha vida para Cristo, a luta aumentou 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais, eu comecei com um problema desse tamanho e agora estou com um problema desse tamanho. Então é muito comum, meus irmãos, nós nos depararmos com cenários como esses no nosso dia a dia. Todos os dias nós recebemos, irmãos, alguém que está pensando em desistir porque não aguenta mais o tamanho da tribulação. E hoje eu preciso dizer para você que a tribulação que sobrevém sobre as nossas vidas é Deus nos entregando algumas coisas para fortalecer a nossa caminhada e a nossa trajetória como cristãos. E aí eu queria, meus irmãos, introduzir essa palavra dessa noite, pensando com os irmãos a respeito disso. Entendendo, irmãos, a tribulação do ponto de vista que ela precisa ser entendida. E compartilhando com os irmãos o quanto essas tribulações, elas podem servir de inúmeros benefícios e crescimentos e edificação e crescimento espiritual para a nossa vida. E no quanto essas lutas e tribulações, elas podem ser utilizadas por Deus para gerar em nós um caráter totalmente cristão, segundo a vontade e a bondade do nosso Deus. E aí, como nós estamos diante de um tema, né, diante de um texto bíblico que aponta para um tema, eu preciso nessa noite ser fiel ao tema que eu quero compartilhar com os irmãos e que foi aqui introduzido a partir do Salmos de número 46. E aí eu queria que os irmãos retornassem a esse salmo. O salmo é considerado como aos principais estudiosos como salmos atribuídos aos filhos de Corá. Então, se a sua Bíblia ela não tem essa observação, coloque aí que esse salmo ele não é um salmo de Davi, né, como quase sempre a gente vê. Ele é um salmo atribuído aos filhos de Corá, e ele acontece talvez num dos piores momentos vividos pela nação de Israel. Possivelmente, irmãos, nós estamos diante de um salmo que foi escrito diante da ameaça nacional ao povo de Deus, ao povo de Israel. O povo estava sofrendo, o povo estava passando por inúmeras tribulações, e aqui nesse salmo, o que o salmista ele traz para o nosso coração, o que os filhos de Corá eles querem compartilhar conosco, é que o nosso Deus, ele ainda é o socorro bem presente no momento da nossa tribulação. E aí eu queria destacar os versos que estão citados aqui, para a gente refletir sobre aquilo que eu quero pensar com os irmãos nessa noite de forma mais temática. O verso de número 1 diz: Deus é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Então Deus, irmãos, de cara,
Ele é a pessoa em quem nós precisamos nos refugiar. Ele é a pessoa em quem nós devemos nos fortalecer. Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos guarda. O verso 2, irmãos, ainda a continuação, na verdade, da parte B do versículo, diz que Ele é auxílio sempre presente na tribulação, né? Volta só um pouquinho, Micael, o verso de número 1, nessa tradução, ela é um pouquinho melhor, e eu queria ver com os irmãos a partir daqui. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então aqui a gente já consegue tirar a primeira informação que é importante para nós pensarmos nessa noite. A tribulação, irmãos, ela não é algo que acontece na nossa vida para nos destruir, para nos abater, para nos tirar da presença de Deus. Há quem pense que a luta e a provação, a tribulação, é Deus muitas das vezes permitindo que, como disse já alguns cantores, né, que a gente vá lá para o mundo, a gente abandone Jesus e vá lá experimentar alguma coisa nova para depois a gente voltar com algo mais glorioso, e não é bem isso. Na verdade, a tribulação, ela é um momento especial onde Deus escolhe para estar presente na vida do crente. Então deixa já eu abrir aqui um parêntese e compartilhar algo com os irmãos nessa noite. Se você quiser conhecer a Deus, ter intimidade com o Senhor, vivenciar momentos de extrema comunhão com Deus, aproveite a hora da tribulação. É na hora da tribulação, meus irmãos, que Deus, Ele aparece de forma muito presente para socorrer as nossas vidas. O texto bíblico diz isso. Ele já é refúgio por natureza, Ele já é fortaleza por natureza, mas Ele se torna o nosso socorro quando em meio à tribulação parece que não tem mais jeito, e de repente Ele se apresenta diante de nós como socorro para as nossas vidas. Então eu preciso dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, você que está em casa e vai assistir essa palavra, eu preciso dizer para você que no momento da tribulação, no momento da sua luta, no momento da sua angústia, no momento da sua dor, é a hora que Deus vai se revelar para você e vai mostrar para você que não há socorro maior do que Ele. Ele é o Deus que nos socorre nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Eu poderia perguntar aqui para os nossos irmãos, e eu tenho certeza que a resposta seria igualmente a mesma. Irmãos, existem situações nas nossas vidas que nós só conhecemos a Deus nelas. Eu sou tentado a acreditar, irmãos, que os momentos em que nós mais conhecemos de Deus foi nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que as maiores conclusões que nós tiramos sobre Deus não foi nos dias de glória, não foi nos dias de bênção, não foi quando a gente estava sobrevoando na asa do anjo. O momento, irmãos, em que nós mais conhecemos a Deus, mais se aproximamos de Deus, e mais Deus se revelou a nós, e Deus falou conosco, foi exatamente nos piores momentos das nossas vidas. São os piores momentos das nossas lutas, irmãos, que revelam a presença de Deus, que a nossa oração chega mais longe, que a glória de Deus desce de forma mais poderosa sobre as nossas vidas. Então, se você está vivendo um momento de tribulação, essa é a oportunidade de você mergulhar com mais ênfase e mais força na presença do Deus que quer ser mais presente durante a tribulação que você está passando. Por isso, se você está passando algo
Chegou aqui nessa noite vivenciando os momentos difíceis da sua vida, já saia daqui lembrando, isso não é para lhe matar, isso não é para lhe desviar, é Deus se aproximando de você e aproveitando o momento para continuar sendo o socorro bem presente no momento da sua tribulação. Eu me lembro que há uns 12 anos atrás, eu tinha uma certa dificuldade com a leitura da Bíblia. O que eu achava bonito era o movimento pentecostal da época, que falava muito das grandezas de Deus. Eu não queria ter a minha experiência. E eu lembro, irmãos, já contei até aqui essa história algumas vezes, que num dado momento da minha vida, eu vivenciei uma experiência pessoal, interior, e tão difícil que eu recorria para o que estava acontecendo à minha volta. E um dia, eu assistindo a mensagem de um determinado pregador, ele dizia assim: olha, no momento da minha pior luta, eu me deitei no chão, coloquei um travesseiro, coloquei a cabeça sobre esse travesseiro e botei outro por cima da cabeça, e eu comecei a gritar, comecei a chorar, comecei a clamar, e disse que só me levantaria dali quando Deus se revelasse no meio daquela tribulação. E eu ouvindo aquilo, achei bonito, mas eu não li a Bíblia, irmãos, não gostava de ler Bíblia. E eu lembro que naquele dia, passando uma das piores lutas do início da fé, eu fiz a mesma coisa que aquele pregador fez, e pois não é que deu certo? A parte ruim é que ele lia a Bíblia e eu não lia. E eu lembro que eu deitado aqui na parte de cima, tudo escuro, eu gritando, mas eu gritava, irmãos, que gritava com a boca no travesseiro, que era para abafar aquele grito, mas eu gritava mesmo, gritando literalmente por socorro. E eu me lembro que eu gritei tanto, eu chorei tanto que eu adormeci. E no momento que eu adormeci, eu escutei uma voz muito parecida com aquela voz que João diz, que parece a voz de muitas águas. Você não sabe se é longe, você não sabe se é perto, você não sabe se é dentro, você não sabe se é fora, você não sabe se é uma voz conhecida, se é uma voz estranha. Eu digo estranha pelo tom e pelo jeito de falar, né? E não por quem está falando. E aí eu me lembro, irmãos, que dormindo eu escutei aquela voz bem longe dizendo assim: Emanuel. Aquele Emanuel, irmão, que o El parecia que estava dentro de uma caverna assim, bem longe, que eu fiz um eco, viu? Os irmãos viram, não foi? Igualzinho. E aí, pense numa tribulação, porque eu me levantei com aquele nome na cabeça. Cheguei no trabalho, andava com uma revistinha do discipulado dentro da Bíblia, mas não lia. Fui entregar um boleto de um determinado morador, e quando eu peguei no boleto, o nome do homem era Emanuel Arruda Sóligo. Eu me lembro até hoje do nome. Aí eu disse: de novo esse nome? Mas eu não sabia o que significava. E aí foi passando, tudo foi passando, e eu decidi abrir a revista. E quando eu abro a revista, o primeiro estudo era sobre o texto que diz que eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e esse terá o seu nome chamado de Emanuel. Aí tinha aspas, tinha parênteses. E dentro do parênteses tinha, que significa Deus conosco. Do nada eu comecei a chorar, porque eu entendi naquele dia que lá naquela oração que eu tanto gritei, Deus tinha dito para mim: eu estou com você, e eu não tinha entendido. E depois dessas, irmãos, e tantas outras, eu entendi que Deus, Ele faz questão de se revelar para cada um de nós nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas Ele se revela, irmãos, da forma dEle. É preciso que nós tenhamos intimidade com Ele, proximidade com Ele, para que nós venhamos entender o que é que o Senhor está dizendo para as nossas vidas. E aí, irmãos, é com base nisso que eu queria
destacar aqui algumas coisas que nós podemos aprender e nós podemos trazer para as nossas vidas sobre os momentos de tribulação. O que a tribulação ela pode nos ensinar? O que eu e você podemos aprender? Se você está na luta, está na prova, está na tribulação, o que você pode ganhar e aprender com tudo isso? A primeira coisa que eu queria destacar nessa noite, como primeiro desafio do cristão, é aprender a olhar as lutas e tribulações como Deus gostaria que víssemos e não como nós achamos que é. Pedi para o Micael projetar ali. Nesse primeiro ponto, eu queria que os irmãos pensassem sobre isso. Primeiro ponto para nós refletirmos sobre ele. O primeiro desafio do cristão é aprender a olhar as lutas e tribulações como Deus gostaria que víssemos. Como é que você reage quando você está na luta? Alguns começam a espraguejar, como Pedro, né? Outros começam a murmurar. Outros começam a achar que Deus está sendo injusto. Começam a colocar Deus na parede. Outros querem abandonar a fé, se enclausuram, sofrem. Mas como é, irmãos, que Deus gostaria que víssemos? Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 22, até o verso 23, nos diz, irmãos, que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. De modo que, se os seus olhos eles forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E o que eu aprendo, irmãos, desses dois versículos? Que tudo depende da forma que eu e você enxergamos as coisas. Se você olhar e acreditar que a luta e a tribulação é um problema para a sua vida, aquela luta e tribulação vai se tornar um problema para a sua vida. Vai tirar você da presença de Deus, vai estragar o seu crescimento, vai trazer problemas grandiosos para a sua caminhada. Porque tudo depende da forma que eu e você enxergamos as coisas. E quando nós paramos para olhar o mundo, há quem chame teologicamente isso de cosmovisão, né? A cosmovisão cristã nos orienta, irmãos, sobre como nós precisamos enxergar o mundo à nossa volta. Sobre como nós precisamos olhar para as coisas que acontecem à nossa volta. E a pergunta nessa noite é: como é que você está olhando e enxergando essa luta que você está passando? Nós temos dois tipos de crentes na igreja. Nós temos aqueles que eu reputo por otimistas, e temos aqueles que eu os caracterizo hoje como pessimistas. E qual é a diferença desses dois públicos? Caio pode colocar para nós aí. Tentei facilitar o máximo possível para que os irmãos compreendam. O que é uma pessoa otimista? A pessoa otimista é aquela pessoa que busca enxergar tudo pelo melhor lado que existe. Em tudo ela procura enxergar o melhor. É a pessoa que não costuma desistir diante dos grandes problemas ou diante das grandes adversidades da vida. É aquela pessoa que olha para o problema e ela procura interpretar aquele problema sob o ponto de vista da cosmovisão cristã. Então o otimista, irmãos, quando ele vê a tribulação, sabe o que ele diz? Deus está me dando uma oportunidade de vencer mais uma vez. Deus está me dando a oportunidade de contar mais um testemunho. Deus está me dando munição para me continuar firme e forte na presença de Deus.
Aquele crente que chega, ele é tão otimista que ele chega na oração e ele já chega pensando: eu vou vencer essa luta e amanhã eu vou contar meu testemunho. Ele é diferente do pessimista. O que é uma pessoa pessimista? Pessimista, meus irmãos, é aquela pessoa que vê tudo pelo pior lado. É quem sempre espera o pior diante de uma situação. Vou dar um exemplo aqui do otimista para o pessimista. O otimista diz assim, ó: o irmão Evandro estava falando mal da minha vida. Aí o otimista diz assim: continua falando mais. Quanto mais falam de mim, mais a glória do Senhor desce sobre a minha vida. O pessimista diz assim: eu não vou mais para a igreja não. Essa igreja não presta. Ninguém presta na igreja. O pessimista, ele sempre procura o pior lado para poder expressar aquilo que ele está sentindo. Enquanto o otimista, ele vê tudo como uma oportunidade de compreender o melhor que está acontecendo. O pessimista, ele só procura explicar a coisa pelo lado mais difícil que existe. O otimista, alguém passa por ele e diz assim, e ele conclui o seguinte: eu passei por mim e o irmão não me deu a paz, Senhor. O otimista pensa assim: talvez é porque ele está apressado, passou correndo, não deu tempo de me ver. Eu acho que foi isso que aconteceu. O irmão estava ali, talvez focado em outra coisa, passou despercebido. O pessimista diz assim: ixi, está com raiva de mim, não me ama mais não. Os irmãos agora passam, não dá mais a paz do Senhor para ninguém não. Ele sempre procura, irmãos, olhar a coisa pelo pior lado que existe. É dois públicos que nós temos na igreja hoje. Nós temos os pessimistas e temos os otimistas. E tudo depende da forma que você enxerga as coisas. Qual é o nosso desafio enquanto cristãos? É olhar para a tribulação e para as lutas a partir da ótica que Deus gostaria que nós olhássemos. E aí eu queria levar os irmãos a pensar sobre a segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. O segundo desafio do cristão, depois de ele pensar se ele é otimista ou pessimista, você é quem nesse jogo, né? Como é que você vê as coisas? Você é otimista ou você é pessimista? Segunda coisa, segundo desafio que o cristão ele tem é conhecer biblicamente qual é o verdadeiro significado e os verdadeiros benefícios da tribulação para as nossas vidas. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer fazer na minha vida quando eu estou passando por luta? E aí eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia, para nós vermos, irmãos, a tribulação do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Se você está passando por luta, por tribulação, vamos entender isso do ponto de vista do que diz a cosmovisão cristã, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Olha o que diz a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versos de número 3 e verso de número até o verso de número 4. Veja comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Veja como isso é interessante. É a primeira coisa, irmãos, que eu queria destacar do ponto de vista das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler, volta só ali o versículo de número
de número 3, Micael, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa noite é que a tribulação, ela revela para mim e para você o Deus da misericórdia e o Deus da consolação. Só é nos momentos de tribulação que você descobre a misericórdia de Deus. Só é nos momentos de tribulação que você descobre aquilo que Deus realmente quer de nós naquele momento tão difícil. Olha o que o texto diz: é Ele que nos consola, Ele é o Deus que consola. Irmãos, quando você vê uma pessoa em meio à dor, tem gente que, o fulano perdeu o parente próximo. Eu vou levar uma palavra de consolo. Irmão, não tem palavra no mundo que console a dor de alguém num estado como esse. Não existe palavra. Pastor, e o que eu faço? Revela a essa pessoa o Deus da consolação, porque só o Deus da consolação é que pode consolar esse coração nessa situação. E às vezes é sem palavras. Às vezes basta um abraço. Às vezes basta sentar do lado, fazer companhia, estar junto. O Deus da consolação, Ele se revela nesses momentos mais difíceis. Mas olha o principal sentido, irmãos, da tribulação para a nossa vida. Olha o que esse texto, que eu acho tão especial, ele diz. Pode deixar o versículo de número 4, Micael. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Mas para que Deus consola você? Por que Deus lhe consola no momento da sua tribulação? Vamos ler juntos? É para que, pela consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos servir também de consolo para outras pessoas. Lembra do que eu acabei de te dizer? Que quando você está passando pela luta, pela prova, pela tribulação, Deus está entregando na sua mão uma ferramenta poderosa para você que recebeu a consolação de Deus, consolar outras pessoas que estão precisando. Irmãos, quem nunca foi consolado por Deus não sabe consolar ninguém. Pelo contrário, termina de sepultar. Nós falamos aqui na reunião do ministério, né? Que às vezes nós temos crentes, irmãos, que eles são tão desprovidos da consolação divina que eles não sabem consolar outras pessoas. Aí tem gente que chega num velório, a família está lá, desestruturada, chorando, perdeu um ente querido. Aí ele acha que vai consolar com a Bíblia, dizendo assim: pois é, seu parente não era crente, agora ele foi para o inferno. Aí acha que está consolando, quando na verdade está abrindo uma ferida maior. Só pode compartilhar do Deus da consolação quem um dia recebeu dessa consolação da parte de Deus. É quando você é tratado, é quando Deus consola você, que você recebe de Deus algo poderoso para consolar a outras pessoas. É uma das coisas especiais que nós aprendemos nesse texto. Uma segunda coisa também está no versículo de número 6. Olha o que diz o verso 6. Se somos atribulados, para que é que serve a tribulação? Se somos atribulados, para que é? É para o nosso consolo e salvação. Se somos consolados, é também para o nosso consolo. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Então olha que coisa especial, irmãos. Quando nós somos atribulados, quando você passa pela tribulação, sabe o que está acontecendo? Isso é para a sua consolação, isso é para a sua salvação, isso é Deus qualificando, capacitando, trabalhando, lhe edificando, lhe fortalecendo e lhe deixando cada vez mais parecido com Cristo.
É pela tribulação que a gente cresce, é pela tribulação que a gente amadurece, é pela tribulação que a gente deixa muita coisa de lado e passa a focar apenas naquilo que realmente é importante. Mas vamos adiante, irmãos. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo de número 5, e versículo de número 3. Já para a gente entrar aqui no terceiro ponto da nossa reflexão. A tribulação seguida do conforto de Cristo e dos apóstolos nos assegura que somos salvos como eles foram. E aí eu quero lembrar uma fala de um grande homem que representou a história, chamado de Martinho Lutero. E aí eu queria lembrar de uma frase de Lutero, quando ele fala sobre a tribulação. Veja aí a frase, vamos ler junto, irmãos, do 3. Olha o que disse Lutero nos seus momentos de angústia, de tribulação. Vamos lá? 1, 2, 3. Vixe, irmão, peraí. O negócio saiu assim meio atravessado, não foi? Esquece só ali o Lutero diz, pode ler só a partir do Lutero disse de baixo, né? Esqueça o títulozinho ali, vamos lá no 3. 1, 2, 3. Lutero disse certa vez... Irmão, guarde isso aqui no seu coração. Guarde isso aqui na sua caixinha especial. Você que ministra, você que fala da Bíblia, você que prega do amor de Deus, você que vai na rua, você que evangeliza, você que ama, você que cuida, você que discipula. Lembre-se da aula de Lutero. Lutero disse certa vez que a aflição é o maior livro da biblioteca de um ministro. Por que, irmãos, que a aflição, a tribulação, a luta é o maior e o melhor livro da biblioteca de um ministro? É porque a tribulação, a luta, é o momento em que você mais aprende na sua caminhada. Eu estou para ver um negócio mais didático do que a tribulação. Só a tribulação, irmãos, é capaz de nos ensinar o que os livros não nos ensinam, o que a faculdade teológica não consegue passar para nós. Somente as tribulações, as lutas, as dificuldades da vida podem trazer conhecimento, experiência suficientemente capaz de transformar a vida de outras pessoas. Por isso eu repito nessa noite, você que nos assiste, você que está aqui, chegou hoje passando por um momento de luta, pelo momento de dor, pelo momento de tribulação, lembre-se, o Senhor está te ensinando alguma coisa poderosa que vai servir para amanhã na sua vida. Eu lembro de Jesus dizendo, no momento tu não entenderá agora, mas depois tu vai entender. Você já vai começar a entender o porquê que você está passando por determinada luta, porquê que você está passando por determinada tribulação. É porque a tribulação que você está passando é o melhor livro que você pode ler para adquirir o verdadeiro conhecimento que Deus quer que você adquira. E no meio de tudo isso, o maior e o melhor nível de intimidade e relacionamento com Deus. Irmãos, quer ver a oração vazia? É só a bênção estar escancarada para tudo que é lado. Irmão, crente parece que não pode ser abençoado, porque quando ele é abençoado, aí ele diz assim, não, estou na nuvem, vamos deixar para orar só semana que vem. Não estou precisando de oração, negócio de ciclo de oração, consagração, não. Estou bem demais, estou bem com Deus, estou na bênção, não tem prova, não tem luta. Irmãos, crente que não passa por prova, por luta, não gosta de orar não, pode ter certeza. Mas pensa num negócio que aproxima o crente de Deus, irmãos. É por isso que uma das ferramentas mais didáticas de Deus é a prova.
Deus começa a deixar o crente entrar na prova, irmãos, quando Deus quer conversar mais perto dele, quando Deus quer se relacionar mais próximo dele. Deus deixa o sapato acochar um pouquinho, aí o crente corre para a presença de Deus, começa a clamar, começa a orar, começa a jejuar, começa a fazer propósito. Porque a tribulação, irmãos, ela nos aproxima do Criador, ela nos leva para mais perto de Deus. Então, como disse Lutero, assertivamente, a aflição é o maior livro, irmãos, que você tem para ler. Por isso, se você está passando por luta, por tribulação, aproveite esse momento de Deus para o seu crescimento e para o seu relacionamento com Deus. Não pergunte para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Tem crente, irmão, que pensa num bicho chato. Tem uns crentes que é chato demais. Eles ficam o tempo todo perguntando: Senhor, por quê? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Como se Deus fosse obrigado a dar explicação para os porquês da gente, irmãos. E Deus não vai responder o porquê. Quer fazer uma pergunta legal para Deus que Ele certamente responderá? Pergunte a Ele: para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar nesse momento de tribulação? Para que eu estou passando tudo isso? Revela para mim qual é o teu projeto, qual é os teus planos, revela para mim a tua vontade. Diz para mim, Senhor, para que eu vou aproveitar, o que eu vou aproveitar desse momento tão difícil? Onde é que o Senhor vai usar a minha vida? E aí Deus vai revelar o propósito pelo qual você está passando, pelo que está passando. E aí eu já me dirijo aqui para o texto de Romanos capítulo 5, verso 3. Veja comigo o que esse texto também nos ensina sobre a tribulação. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: quando você começar a passar por luta, se glorie disso. Alegre-se por isso. Louve a Deus por isso. Pastor, o senhor está dizendo besteira. Não, irmãos, Paulo já dizia isso. Também nos gloriamos, nos alegramos na tribulação. Sabe por quê? Porque Paulo entendia qual era o propósito da tribulação, e não apenas a tribulação em si. É porque o pessimista só olha para o problema. Ah, Senhor, quando é que vai passar essa luta? Quando é que vai acabar esse sofrimento? Comece a orar ao contrário e comece a dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim no meio dessa luta? O que o Senhor quer de mim no meio desse problema? Onde é que eu posso ser uma ferramenta nas suas mãos? Por que Paulo se gloriava da tribulação? O texto diz, irmãos, que ele se gloriava porque ele sabia o que a tribulação ia trazer de crescimento para a vida dele. Aí vamos lá. Repita comigo aqui pelo menos 3 coisas que a tribulação vai dar para você de presente. 3 coisas que você vai aprender no seu momento de luta. Vamos lá, diga comigo. Primeira coisa: perseverança. Ixi, irmão, tem ninguém querendo passar por prova, viu? Mas diga comigo: perseverança. A primeira coisa que você vai aprender na tribulação é a ser um cristão perseverante. Deus vai ensinar para você que não se desiste de tudo da noite para o dia. Que a vida não é de jogar tudo para o ar a qualquer custo. Deus vai começar a ensinar para você o valor que as coisas têm. Segunda coisa que nós aprenderemos na tribulação, diga comigo: experiência. Pastor, por que está tão difícil viver como igreja no século 21? Porque os crentes não têm mais experiência para contar. Acabou-se aquela geração que experimentava, que vivia o glorioso poder da experiência com Deus. Deus agora se tornou para a nossa geração o Deus que a gente conhece só de ouvir falar. Igual Jó. É no momento da luta de Jó que ele diz assim: Senhor,
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois da aprovação que eu falei, os meus olhos te veem. Agora sim eu descobri que realmente o Senhor é socorro na tribulação. A tribulação ensinou para Jó o valor de tudo aquilo que ele estava passando. As pessoas dizem assim, não sei como é que Jó suportou. É fácil saber. É porque ele procurou, como uma pessoa otimista, a enxergar os benefícios do tamanho daquela luta que ele estava passando. E ele se aproximou mais de Deus. Então, a primeira coisa que Deus quer lhe ensinar na tribulação é perseverança. A segunda é experiência. E a terceira coisa, diga comigo, esperança. Terceira coisa que Deus quer lhe ensinar na tribulação é ter esperança. De onde é que nós tiramos essas loucuras, irmãos? É do texto de Romanos, capítulo 5, verso 3. Olha o que diz o versículo de número 3 e versículo de número 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a gente sabe que a tribulação, ela produz, ela gera em nós, ela entrega para nós, ela ensina para nós. Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Eu poderia resumir isso aqui, irmãos, de forma muito rápida. Os irmãos já sabem que perseverar é a arte de insistir, de não desistir. Daquele que não desiste por nada. A experiência, irmãos, é o conhecimento ou o aprendizado obtido através da prática e da vivência. Você adquire experiência. E a esperança é a certeza de que alguma coisa vai acontecer amanhã. Olhe para Jó, no momento de sua luta, Jó está passando por tribulação, está tudo destruído, mas Jó olhava lá para o futuro e dizia, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim, ele vai se levantar, e eu tenho a esperança de que um dia, esse cenário haverá de mudar. Comece a olhar para a tribulação com esses olhares, de que já já Deus vai operar o milagre que nós não podemos fazer. Eu quero concluir com o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha o que esse texto diz, irmãos. E eu queria que você acompanhasse essa leitura juntamente comigo, porque eu quero finalizar aqui e na conclusão. Mas olha que texto especial, quando Paulo está encorajando o jovem pastor Timóteo a ser um pastor perseverante na fé. Olha o que Paulo está ensinando para Timóteo. Veja o texto. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Continua. Versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também vai nos negar. Continua. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele de maneira nenhuma pode negar a ele mesmo. Versículo 14. Relembre a todas estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus. E aí ele começa a orientar Timóteo. E ele conclui as duas cartas dizendo assim para Timóteo: Timóteo, sofre juntamente comigo. Passa pelo sofrimento, passa pela tribulação, passa pelas dores que o ministério impõe para a sua vida. Porque assim você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo. E aí, eu queria convidar você já para se colocar de pé, para a gente fazer a leitura dessa conclusão juntos, e nós tentarmos esses 5 minutos adorar o Senhor com louvor. Os músicos já se aproximam. Coloca a conclusão para nós, Micael, por favor.
Vamos ler juntos no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Um cristão provado e vivido, que entendeu a vontade, a permissão e o propósito de Deus para a sua vida e para a sua jornada cristã, com certeza formará bons discípulos, que também suportem o processo e sejam igualmente uma bênção para a sociedade. Esses terão dizendo: sofre comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Pastor, eu quero ser como Paulo, encorajando a Timóteo. Então passe pelo sofrimento. Porque foi através da luta e do sofrimento que Paulo teve a autoridade de olhar para Timóteo e dizer para ele: sofra comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Coloca esse texto para nós aí, Micael, de 2 Timóteo. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Há um propósito para todas as coisas. Eu quero convidar você para, nesses 5 minutos, você adorar a Deus com o refrão de um louvor e refletir sobre tudo que você chegou aqui passando nessa noite. Mas sair daqui para casa lembrando que se você está na prova, está na luta, é porque o Senhor está fazendo alguma coisa na sua vida e através da sua vida. Ele está entregando alguma coisa nas suas mãos. Ele está te capacitando, te qualificando, te preparando para algo muito glorioso amanhã. Primeiro Deus age em você, para depois agir através de você. Levante sua mão assim em nome de Jesus. Eu havia preparado essa mensagem há alguns dias. E nessa última semana, em uma dessas noites, eu fui dormir, a cabeça meio cansada, coração assim meio pesaroso por algumas coisas. Irmãos, a mesma experiência de 12 anos atrás aconteceu semana passada. E enquanto eu dormia, eu escutei aquela voz novamente, só que dessa vez ela dizia: seja firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. E eu quero compartilhar essa palavra para o seu coração. Levante sua mão assim nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você que está vivenciando a luta, a provação, a tribulação. Continue sendo firme e constante, e sempre abundante na obra do seu Deus, porque nesse Deus, nele Deus, o trabalho que você tem feito não será em vão. Nada do que você está fazendo para o seu Deus será em vão. Há um Deus que contempla as nossas vidas, e essa palavra é profética nessa noite para o seu coração. Seja firme, não desista, permaneça, insista, continue, seja constante, não pare, não diminua a passada, não retroceda.
Continue sendo um crente abundante na presença do Senhor, porque o seu galardão está guardado. Deixa falar, deixa dizer, deixa implicar, deixa fazer o que quiser. Permanece focado na presença do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Aleluia. Há uma recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O céu é o destino da nossa alma. Aleluias. Seja firme, seja constante, seja sempre abundante na obra de Deus, no Senhor. Nada do que você faz, mas pastor, estou fazendo tão pouquinho, mas vai ser exatamente o pouquinho que você faz, que Deus vai honrar naquele grande dia. Faz com amor, faz com dedicação, faz com perseverança, faz com insistência, faz buscando a presença de Deus, porque naquele grande dia o Senhor vai honrar cada passo, cada palavra, cada serviço, cada atitude, cada intenção. Deus está olhando no nosso tempo para corações que estão abertos para a obra do Senhor. Continua fazendo. Aleluias. Eu sinto Ele vivo aqui nessa noite. Aleluias. Aleluias. Pastor, está doendo, deixa doer mais um pouquinho. Pastor, está machucando, deixa machucar mais um pouquinho, porque essa luta vai trazer crescimento, vai trazer amadurecimento, vai trazer perseverança, vai trazer experiência, vai trazer esperança, e já já você está onde Deus gostaria que você estivesse. Já já Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Então somente seja firme e constante. Ele é o seu socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o socorro presente na hora da luta. Aleluias. O Senhor está no seu barco. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Diácono Charles, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa noite. Se o Senhor está deixando você passar, é porque Ele sabe que você suporta. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, a presença do Senhor está nesse lugar. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Deus, Ele fala aos nossos corações. Aleluia. Sinta a presença de Deus nesse lugar. Ele fala na sua palavra: aquietai-vos e sabeis que Ele é o vosso Deus. Ele é o Deus que está nessa noite, nesse lugar. Não desista, tenha de bom ânimo. Fique firme, pois a presença do Senhor nesse lugar é notória. Oh, obrigado, meu Jesus, pela tua presença. O Senhor tem falado aos nossos corações, meu Senhor. Sejais firme, igreja do Senhor. Muito obrigado, meu Jesus, pela tua palavra nesta noite. Ah, Jesus, pelas nossas almas, Senhor, que muitas das vezes estão cansadas, Senhor. Muitas das vezes estão aflitas, Jesus. Mas no momento certo, meu Deus, Tu tem dado refrigério para a Tua igreja, Jesus. Deus, fala aos nossos corações ainda mais, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, cada dia mais. Muito obrigado, Jesus, que no meio das nossas tribulações nós possamos ser perseverantes, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos usar os olhos não para o monte,
De onde virá o nosso socorro? E o nosso socorro vem do Senhor. Acalma os nossos corações, Senhor. Acalma os nossos corações nessas aflições. Ah, Jesus, as nossas orações eram para que o teu povo se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, visita nesta noite os enfermos, Senhor. Cada um, Deus, queria pedir oração no grupo, Senhor. Tem de misericórdia, Jesus. Tem de misericórdia e nos ajuda, meu Deus. Muito obrigado, Senhor da glória. Onde nós estamos ali, Senhor, falando sobre a perseverança naquele grupo, Jesus. Sobre não desistir no meio da tempestade. E hoje o Senhor confirmou conosco, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus que fala, Pai. Tu és o Deus que não abandona a tua igreja, Jesus. Nos fortalece diante das nossas lutas, Jesus. Fiquem firmes, meus irmãos, fiquem firmes. Porque essa luta vai passar. Essa guerra vai cessar. Porque o Deus é que Ele quebra as lanças, meus amados. E no momento oportuno, Ele vai derramar sua graça sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Então persevere, meus irmãos. Abençoa, Senhor, cada um que está nessa noite. Aqueles que não puderam vir, Senhor. Eu creio que Tu és um Deus de perto e também é um Deus de longe, Jesus. Abençoa o Teu servo, pastor dessa igreja, a sua família. Abençoa os obreiros, diáconos, Senhor. Abençoa os conjuntos, Senhor, as crianças, para a glória do Teu nome. Abençoa a nova da Tua igreja, Senhor. E nos leve em paz para os nossos lares, para o louvor do Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela assim, ó, vai passar. Diga mais forte, vai passar. Irmãos, nós queremos parabenizar todos os aniversariantes. Nós temos falhado, irmãos, no final do culto. Os irmãos colocam ali uma lista, mas no dia que não coloca, a gente não consegue lembrar. Mas eu lembro, né, que a irmã Dorinha completou mais um ano de vida. Mas quem, irmãos? Levante assim a mão. O Davizão. O Davi, irmãos. O Davi eu esperei domingo. Terminou que não funcionou. Mas vamos parabenizar os nossos irmãos. Vamos dizer juntos parabéns. Parabéns, Davi. Parabéns, irmã auxiliadora. Todos os nossos irmãos que têm completado mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua mão. Pronto, os irmãos que forem abençoar a EBD, procura o Nilson, tá certo? A irmã Andréa não está aí hoje, precisou trabalhar, mas os irmãos podem procurar o Nilson aí que ele resolve, amém? Levante sua mão, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, nessa igreja, hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém.